Olá, amados irmãos e irmãs, estamos aí para mais um encontro, onde vamos falar, continuando o assunto da quaresma. Já falamos aí da quaresma no início, onde tratamos do assunto do que é a quaresma, o jejum, o tripé da quaresma, o jejum, esmola, oração, a penitência e oração. Então esse primeiro momento que nós tivemos falando do assunto da quaresma. Agora nós iremos falar um pouco sobre sobre a confissão. Vamos falar aqui da confissão, os pecados, os pecados veniais, pecados mortais, e também como fazer uma boa confissão. Como nós precisamos nos preparar para uma boa confissão. Primeiro nós vamos falar aqui sobre como nós precisamos nos preparar para nos confessar depois quais são os pecados mortais, os pecados veniais. A confissão, o sacramento da reconciliação, é um sacramento de cura. Então, a confissão é um sacramento de cura. Quando nós nos confessamos, vamos receber a cura. Quando eu me confesso, é para me curar, para que a cura da minha alma aconteça, para que o meu coração seja curado, para que minha alma seja curada de muitos males que às vezes carrego comigo. Às vezes nós estamos aí tão doentes, estamos com enfermidades e até mesmo enfermidades físicas, porque nós não buscamos o sacramento da confissão, porque nós não sabemos perdoar o outro. É muito difícil, às vezes, perdoar. Jesus ele fala na palavra que nós precisamos rezar por quem nos persegue, amar quem nos odeia, rezar por aqueles que nos odeiam. E é algo que, às vezes, falando assim humanamente, é impossível. A gente fala, mas Jesus era diferente mesmo. Jesus nos mostra aquilo que é diferente e mostra que é bom. E é bom viver assim. Então, eu preciso me confessar para receber essa cura. Às vezes, quantas pessoas já foram curadas de várias enfermidades pelo sacramento da confissão? Muitas pessoas já foram curadas de grandes enfermidades com o sacramento da confissão. Então, precisamos, amados irmãos e irmãs, nos confessar. Precisamos nos dirigir à pessoa do sacerdote, que não é um homem ali. Assim como eu falava lá quando eu falava da singularidade da Santa Missa, quando eu falava da Santa Missa, não é o homem João César, é o Cristo na pessoa do Padre João César que perdoa os pecados. É o Cristo na pessoa do Padre João César que consagra Jesus no altar, que faz Jesus se fazer presente. É Cristo que se dá em alimento. Por isso eu não posso ser o centro, quem é o centro é Cristo. Eu tenho que anunciar aquele que era e que sempre será. Eu tenho que anunciar o Cristo. Então, quando nós vamos nos confessar, nós precisamos nos dirigir à pessoa do sacerdote, esquecendo o homem, a pessoa, o amigo às vezes, mas ver naquele o Cristo. Foi a ele que Jesus deu a autoridade de perdoar pecados. Pode vir qualquer outra pessoa, você pode estar com seu melhor amigo, sua melhor amiga. Você pode chegar e contar todos os teus pecados para essa pessoa, todas as suas faltas. Essa pessoa não tem a autoridade do alto de te perdoar. O sacerdote, sim. Então, um amigo sacerdote, amigo meu, ele falava assim: a pessoa não tem vergonha de pecar, mas tem vergonha de se dirigir ao sacerdote para se confessar. Tem vergonha de ir até aquele que é o único que pode mostrar o caminho do céu, perdoando os pecados. Então nós precisamos quebrar isso. Nós precisamos ir até a pessoa do sacerdote como quem quer ganhar o céu. Eu quero ser curado das minhas faltas, perdoado dos meus pecados, porque o meu fim último é o céu. Eu tenho que ter como finalidade alcançar o céu. Eu tenho que lutar para ser santo.
Essa tem que ser a minha meta, lutar para ser santo, lutar para ganhar o céu. Então, se o meu pecado é feio, feio foi cometer o pecado. Ir àquele que vai perdoar, eu tenho que ir com o coração aberto e achar bom ir diante do sacerdote para falar, olha, pequei contra Deus. Esse é o meu pecado. Eu tenho que ir ao sacerdote tranquilo, porque ele vai me perdoar. Então eu tenho que ir nesse encontro com Cristo. Então, antes de ir até a pessoa do sacerdote, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que examinar a consciência. Antes de buscar a confissão, fazer um belo exame de consciência. Nós temos alguns meios para essa confissão, né? Temos que fazer um belo exame de consciência. Nós não podemos chegar, o padre chegou, padre, quero confessar os meus pecados, só que eu esqueci tudo. Não. Então você vai para sua casa, examine a sua consciência, pense bem quais são os pecados que você cometeu. Você pode até anotar num pedaço de papel os seus pecados. E na hora que você chegar ali diante do sacerdote, você vai externar para ele. Você pode anotar para você não esquecer. Não é chegar e dar para o padre ali, não. Anotar para você não esquecer aqueles pecados, que muitas vezes esquecemos. Mas anota, faça uma boa confissão. Examine bem a consciência antes, procure fazer um belo exame de consciência e vá até o sacerdote se confessar. Nós precisamos, diante da confissão, ter um propósito. Eu vou confessar, mas eu tenho que ter um propósito depois daquela confissão. Um propósito de não mais cometer. Se eu não me arrependo do meu pecado, se eu vou me confessar, não estou arrependido e não tenho um propósito de mudança de vida ali, sua confissão é vã, não teve sentido. Então eu tenho que primeiro reconhecer ser pecador, reconhecer que eu errei, examinando a consciência, me dirigir à pessoa do sacerdote que pode perdoar o meu pecado e falar com ele os meus pecados. O sacerdote vai me dar ali o perdão, a absolvição dos pecados e uma penitência. Como nós falamos um pouco atrás, ele vai me dar a penitência e eu tenho que cumprir aquela penitência. O padre pediu para eu fazer determinada coisa, é a penitência que ele me deu, então vou cumprir com aquela penitência. Vou cumprir a penitência que o sacerdote me deu. Então, não posso, amados irmãos e irmãs, me confessar por confessar. Só para dizer, começou a quaresma, eu já me confessei e está pronto. Não, eu tenho que ter um propósito de mudança de vida. Se eu me confessei ali diante do sacerdote, tenho um propósito de mudança, me arrependi, faço ali a minha oração de arrependimento. Senhor, eu arrependo por ter pecado. Me arrependo de ter feito isso. E tenho um propósito de não mais cometer. Nós somos humanos, nós somos falhos, nós erramos, mas eu tenho que ter um propósito. Sempre que nós temos um propósito na nossa vida, nós conseguimos alcançar a vitória. E por que não? Diante da confissão dos nossos pecados ali. Por que não ter um propósito de não mais pecar? Por que não ter um propósito, se eu sou um pecador, eu não ter um pecado X, por que eu não vou fazer um propósito de não mais cometer e não vou cumprir? Não, eu tenho que ser fiel. Se o sacerdote me deu a penitência, o meu propósito é de não mais cometer. Quando Jesus perdoava os pecados, tipo quando todos aqueles que chegaram até Jesus, Jesus disse, olha, vá e não volte mais a pecar. Ou seja, tem um propósito na sua vida, não peque mais. Era isso que Jesus queria dizer, em outras palavras. Jesus queria dizer para aquelas pessoas que foram até Ele, os seus pecados estão perdoados, agora é com você. Você vai e não volte mais a pecar. Também, amados irmãos e irmãs, nós vamos falar um pouco sobre os pecados mortais e veniais. O direito canônico, o Código de Direito Canônico nos diz,
pecado mortal requer pleno conhecimento e pleno consentimento. Pressupõe o conhecimento do caráter pecaminoso do ato e da sua oposição à lei de Deus. Envolve também um consentimento suficientemente deliberado para ser uma escolha pessoal. A ignorância afetada e o endurecimento do coração não diminuem, antes aumentam o caráter voluntário do pecado. Então, o pecado mortal é isso. É o momento que eu, tendo conhecimento de tudo, tendo conhecimento daquilo que é errado, continuo fazendo. Eu estou cometendo um pecado mortal, estou cometendo um adultério e quero continuar. Porque está bom, mas estou perdendo a minha alma. Estou faltando à missa nos domingos. Igual muitas pessoas se acomodam com isso. É um pecado mortal faltar à missa. É duro falar, as pessoas têm que escutar. Faltar à missa no domingo é um pecado mortal, mas temos que examinar a consciência e ter esse propósito de não mais cometer. Já o pecado venial, o Código de Direito Canônico nos diz: o homem não pode, enquanto está na carne, evitar todos os pecados, pelo menos os pecados leves. Mas esses pecados que chamamos leves, não os consideres insignificantes. Se os consideras insignificantes, ao pesá-los, treme ao contá-los. Um grande número de objetos leves faz uma grande massa, um grande número de gotas enche um rio, um grande número de grãos faz um montão. Qual é então a nossa esperança? Antes de tudo, a confissão. Então, se eu vou ajuntando os pecados leves, quer dizer o Código de Direito Canônico, pode ser uma gota, pode ser um grão, mas eu vou ajuntando, vou acumulando. Então vai ficar um monte, vai ficar grande esse pecado. Então, nós encerramos mais um encontro e agradecemos a você que participou conosco, que tem nos acompanhado. Pedimos a Deus que te abençoe, que nos abençoe, que você possa compartilhar, levar estas mensagens, esses nossos encontros, essas nossas formações, para que outros possam também aproveitar daquilo que nós estamos passando. Que Deus te abençoe. Agradecemos de coração pela sua participação.